Tá bom, Ana? Ficou melhor? Aqui o áudio tá normal. Acho que é porque eu tô de fone de ouvido. Ah, pode ser mesmo. Pessoal, então, agradecer vocês, né? Dedicar um tempinho nesse domingo, né? Cansativo. Nossa, ficar em casa é muito ruim, né? Gente do céu. Ainda mais que hoje eu tive que fazer compra, então eu tô moído também, porque é uma aventura, né? Fazer compra. Eu nunca pensei isso na minha vida. Então, agradecer vocês pela presença, né? E vamos começar como a gente fez na última aula, né? Como que vai funcionar? Vocês vão fazer as perguntas, né, com dúvidas e tudo mais, e eu vou tentar responder para vocês, debater o conteúdo. Essas aulas são muito importantes, tá? Por quê? Porque vídeo, só imagem, só slide, fica muito assim artificial, vamos dizer assim, né? Porque precisa desse contato, né? Às vezes vocês têm alguma dúvida e têm vergonha de perguntar no fórum, né, mandar mensagem. Então, esse é o momento, tá? Antes de nós iniciarmos as perguntas, eu quero dizer para vocês que, como tinha enviado e-mail para vocês, né, as nossas aulas, elas iam até dia 20, né? Oficialmente ela vai até dia 20, isso aí não é problema, pessoal. Mas eu vou protelar um pouco até o dia 27, porque nesses 7 dias é que eu vou postar a maioria do material complementar para vocês, né? Eu vou estar colocando aula sobre análise de solo, né? Interpretação e análise de solo, que vocês pediram, né? E para vocês conseguirem acompanhar todo o conteúdo, né? Porque foi muito conteúdo, né? Mesmo eu aproveitando muita aula que eu já tinha, material que eu já tinha, para tentar, né, facilitar para vocês o tempo, né? Porque demora muito tempo de fazer material. Então, eu acho que vocês estão aprendendo muito, né? Porque técnica de produção vegetal, pessoal, é um mundo, né? Tipo assim, é um pseudonome para agronomia, né? Um pseudonome para zootecnia, um pseudonome para a zootecnia, para agronomia, para agricultura, né? Então, eu tentei colocar o máximo de coisas, né, dentro do limite, né, que dava para colocar para vocês. Então, pessoal, amanhã inicia-se, né, a segunda sabatina, né, vocês podem ficar tranquilos, acho que até amanhã à noite eu já consigo lançar elas, né, e como eu já disse para vocês, né, fica tranquilo, faça com paciência, né, tem 3 vezes para repetir, né, e vamos lá, tá bom? Pessoal, então vamos começar com as dúvidas. Quem quer começar primeiro, por favor? Não empurra não, gente, um de cada vez. Gente, vocês sabem de tudo. Jesus amado. João, Vitória, Enildes, Daiane, Ana, Silvia, Tama, Tainá, Talma, desculpa, Tainá. Estou fazendo chamada aqui. Boa noite, seu Raimundo. Tudo bem? Lança uma dúvida aí pra gente aí. Gente, se vocês não começarem a fazer dúvida, eu vou pedir para vocês ligar as câmeras, que eu acho que vocês estão fazendo outra coisa. Impossível. Tudo bem, professor. Boa noite. Boa noite. Só Raimundo, tá dando certo? Assistir as aulas, tá dando conta? Sim, sim, acompanhei tudo. Assisti os vídeos, li as apostilas. Até o Ah, momento tá beleza. tudo. Tem Tem alguma atividade? dúvida? Não, em princípio não, professor. Não, beleza. Aí qualquer coisa você pode rasgar o verbo aí pra gente aí, tá, seu Raimundo? Como é? Qualquer coisa você pode rasgar o verbo aí com a gente aí e fazer uma pergunta daquela assim, bem difícil mesmo, sabe? Que é aquela que a gente vai ter dificuldade de responder, tá? Tá ok. Por favor. Pessoal, cadê vocês? Só o seu Raimundo que tá na aula? Tainá, Ana, Vitória, Silva. Você quer falar? Ana quer saber sobre híbridos. Tá bom, vou falar sobre híbridos, tá? Bem, pessoal, o que é o híbrido, né? Vocês já viram falar de vigor híbrido? Sabe o que é isso? Gente, eu tenho que conversar com vocês. Eu ficar falando sozinho aqui não dá, né? Vocês já viram falar sobre vigor híbrido? Tem aula. Já, Raimundo? Sim, eu não. O Hidros. Vigor híbrido, já viu falar?
Sim, nós, no momento não tem me aprofundado nesse tema não, do híbridos. Não, bacana. Então, vou ensinar para vocês. É o seguinte, pessoal. É, Pode falar, Thalma. é a questão, professor, do vigor híbrido. Deixa eu tentar me explicar aqui. Pode ficar à vontade, viu? São plantas que sofreram alguma alteração genética, né? Hum, E aí o cruzamento entre. Acho que é o cruzamento entre elas que dá gera plantas com maior vigor. É tipo isso? isso, quase isso, mas parabéns, é quase isso mesmo, tá? O que acontece? O vigor híbrido nada mais é do que um efeito, né? Onde os parentais, né? Ou seja, as flores, né? Que vão ser as próximas gerações, elas vão ter uma capacidade maior do que as proles, as parentais, né? Então, as proles, elas têm o quê? Melhor e maior vigor híbrido, né? Mas como assim, professor? Está muito confuso. Vou começar desde o início para vocês entenderem. Quando a gente quer saber de onde surgiu uma planta, né, um cultivar, a gente fala centro de origem, né? O que é o centro de origem? É onde surgiu, né? Primeira datação. Então, por exemplo, quando os europeus chegaram aqui no continente americano, já estava descoberto, né? Eles falam que eles descobriram eles, mas os índios já estavam aqui, os nativos americanos, né? Então eles viram que eles cultivavam vários alimentos, né? Por exemplo, a batata, tomate, enfim, milho, né? Então a gente fala que o centro de origem é ali. Mas por que isso é importante, professor? Porque é o seguinte, quanto maior a diversidade, né, onde o centro de origem, você tem uma maior diversidade de materiais, né? Então você encontra milho colorido, milho branco, milho preto, milho azul, sabe? De todos os tamanhos, formatos, enfim. Para a agricultura, isso é importante? Por quê? Porque essa característica, esses vários, né, ao longo dos anos, dos milhares de anos da evolução daquela planta, ela tem uma diversidade muito grande. Então, às vezes, tem genes de interesse, né? O milho que a gente conhece hoje não é desse jeito como os europeus descobriram que aquele bonitinho, né, pantraqueado, espiga por planta, enfim, ele era diferente, né? Mas como que chegou aquilo? Através do processo de domesticação, né? Só que o que acontece? Então, foi domesticando, e acabou que chegou em materiais muito bons, né? Só que esses materiais, já viu aquele negócio de poder de superação que eu já falei para vocês, que as doenças vão surgindo, na verdade elas vão aparecendo com maior intensidade, os insetos vão atacando mais, né? Vai tendo estresse hídrico, condições nutricionais diferentes, ambientes diferentes. Então, como que a gente faz para adaptar essas plantas àquelas condições? Através do melhoramento genético, né? E o hibridismo é uma forma de você conseguir esse melhoramento genético, tá? Aí, gente, é uma ciência, né? Melhoramento de plantas, né? Aí é outra bagagem. Mas, enfim, quando a cultivar ela não sofreu nenhum melhoramento, né? A gente fala pura, né? Semente pura geneticamente, a gente fala de acessos ou sementes crioulas, né? E geralmente essa semente crioula, ela está onde? Em bancos de germoplasma. Professor, o que é banco de germoplasma? É o quê? Perto do Itaú, perto do Bradesco? Não, gente, não é isso. O banco de germoplasma nada mais é que uma estrutura toda adaptada, de condições de temperatura, umidade. Você consegue manter aquela coleção, né, de materiais ali para pesquisa, né? Caso aconteça alguma coisa, né, um desastre ecológico, um desastre ambiental, a gente não perca aqueles materiais, né? Mas, lógico, constantemente tem que estar sendo replantado, impedindo o cruzamento delas, enfim. Então, beleza. Então, aí, eu tenho uma planta de milho, professor, que eu estava vendo, ela produz muito bem, né? Só que ela tem muita susceptibilidade a ataque de nematóide, professor. Eu escutei isso, né? Eu pensei, bem, eu tenho um material também que ele produz muito ruim, né? Muito baixa produção, só que ele é muito resistente a nematóide, tá? Esse é um exemplo, eu estou dando para vocês. Então, o que se faz? Faz o cruzamento. Então, quando você cruza essas linhagens puras, você tem a geração F1, né? Ou seja, você tem um híbrido simples, tá?
você tem o híbrido simples, beleza. Mas, professor, agora eu estou com o híbrido aqui, esse híbrido aí ele é resistente a nematóide de alta produção, só que eu estou precisando de um material que ele tenha, como que eu vou dizer, professor? Ele tem maior resistência a estresse hídrico, por conta que esses chuvas estão muito mal distribuídos. O que eu faço, né? Não, então eu peguei um outro híbrido que ele é resistente, né? E cruzei, né? Então você vê que eu estou passando características desejáveis, então aí eu tenho um híbrido duplo, né? Beleza, o híbrido duplo. Mas bem, aí, professor, mas nós cruzamos aqui, mas eu queria uma planta resistente, né? Esse híbrido resistente a nematóide de alta produção é bom, só que eu quero eu tenho um acesso aqui que ele caracteriza melhor condição de secamento a campo, de armazenamento a campo. Você tem esse material? Tem. Então, aí eu cruzo uma linhagem com o híbrido simples, eu tenho o quê? O híbrido triplo, tá? Então, isso é questão do híbrido. Ah, professor, mas o híbrido, se eu plantar ele sempre, eu vou ter as características genéticas dele? Não, você perde. Por quê, pessoal? Quando você tem a autopolinização desses híbridos, né, você tem uma gama gigante de informações genéticas, então ela vai desagregando, né? Então, por isso que em programa de melhoramento, é melhor eles fazerem este tipo de cruzamento para chegar ao momento que você vai ter uma linhagem estável populacionalmente, tem os métodos, né, de colocar esse gene e fazer esse tipo de população, retrocruzamento, enfim, uma infinidade de métodos, né? Para que você chegue a linhagens puras e depois fazer o hibridismo. O bom do hibridismo, pessoal, é por conta do vigor híbrido. O Gomatal disse muito bem, tá? Por quê? Notem que as filhas delas, vamos dizer assim, elas vão ser superiores aos pais, entendeu? Então, isso é a característica do vigor híbrido, tá bom? É diferente da transgenia, tá? A transgenia é outra coisa. A transgenia, você está adicionando um gene de uma espécie de planta muito diferente da espécie dela, tá? Às vezes até de gênero, família. Por exemplo, você tem o Bacillus thuringiensis, né? Que é uma bactéria de solo. Então, retiraram o gene dela, né? Através de métodos de colocar esse gene ali, como biobalística, com flocos de ouro, coloca o gene e joga, como dá um tiro na planta para ver se fixa esse gene ali. Tem através de bactérias, acho que é a Agrobacterium tumefacis, que tem uma técnica de transgressão que você vai adicionar. Então, são outros métodos, mas, enfim, você adicionando um gene na planta, né? Mas para que faz isso? Porque, pessoal, vocês viram que quando a gente cruza linhagens, às vezes a gente nem tem um gene de interesse que a gente quer, né? Porque esse gene da Bacillus thuringiensis, né, é para a lagarta do cartucho, quando ela come a folhinha, raspa, ela morre, né? Porque é uma toxina produzida pela planta, essa mesma toxina que era produzida pela bactéria, né? Agora esse gene está dentro da planta, produzindo toxina e está combatendo as lagartinhas, coitadas, né? Mas, às vezes, você não consegue achar isso em um cultivo de milho, né? E vocês viram que quando a gente cruza, a gente vai agregando muita coisa. Então, por isso que muitas vezes é importante ter o banco de germoplasma, porque quando você começa a perder muitas características, né? Porque, vamos pensar, pessoal, isso aqui é um DNA, essa garrafinha, tá vendo? Ela comporta até aqui. Não adianta querer colocar mais coisa aqui, não vai. Então, para me colocar algo aqui, né? Algo aqui, eu tenho que tirar algo, né? Então, assim, é no hibridismo, na transgenia, você coloca, mas você perde algumas coisas, né? Ah, professor, mas como que eu sei que essa planta ela ficou transgênica? Solta as lagartinhas lá. As que ela não comer ou comer e morrer, elas estão, né, com o gene de interesse. Aí as outras são eliminadas, aí todo o programa de melhoramento, tá? É muito confuso, pessoal, mas eu espero que vocês tenham entendido o básico do básico do básico, tá? Estou tentando dizer de uma forma bem didática para vocês entenderem com exemplo e tudo mais, tá? Vocês entenderam, pessoal? Tem umas perguntas aqui da Vitória. Professor, sobre o Renasem, toda a parte de produção, comercialização e utilização de sementes é dada apenas pela instrução normativa número 9, temos outros entes que tratam disso? Se sim, o senhor sabe quais? Vixe, Vitória, se eu soubesse desse treino, eu estava na NASA, viu? De tudo isso aí, viu? Mas, sim, não. Uma coisa que eu sei, que eu posso te dizer, que existem várias instruções normativas, tá?
não só a 9, isso eu posso afirmar, tá? Deixa eu ver aqui. Outra coisa, a regulamentação é válida para todos os tipos de semente ou tem alguma regulamentação específica para espécies nativas? Estou falando pelo chat? Ah, tá, entendi. Olha, ô Vitória, todo semente comercial, tá? Eu entendi porque você disse espécies nativas. Se você produz espécies nativas para comercialização, você tem que ter um cadastro, autorização do Renasem para fiscalização, tá? Entendido? Vitória? Pessoal, alguma dúvida mais? Vitória, parabéns aí pelas perguntas, tá? Oi, professor. Oi, Raimundo. Se for possível também, queria assim, só esclarecimento de uma questão da compostagem, né? Uhum. Se a restrição de alguma matéria-prima natural na elaboração, qual o ideal de tempo, né, processamento, até o ponto de ficar para o uso, né, no plantio. Uhum. Não, beleza, Raimundo, boa pergunta, obrigado, viu, pela pergunta. Então, Raimundo, esses dias eu recebi uma pergunta de um aluno muito assim, que me chamou muita atenção, sabe? Perguntou assim, professor, eu posso usar cabelo humano para fazer compostagem? Eu fiquei assim, né, gente, por quê? Né? Por que você está perguntando, né, isso aí? Aí eu falei assim, não, eu tenho que fazer um trabalho de sustentabilidade com um salão de cabeleireiro, né? Aí tem muito residual de cabelo e a gente queria achar alguma coisa para tentar, né? Confesso que eu não soube responder para ele no momento, né? Só que é o seguinte, Raimundo, a verdade é que tem certos resíduos que não é legal utilizar, legal assim, da legalidade, legislativo, né? Primeiro, o risco de contaminação de alguma doença, né? Por exemplo, eu sei que existe compostagem em granjas, né? Grandes granjas, de suínos, de aves, enfim. O risco às vezes, tem algumas zoonoses ali, né? Que possa ir para o composto, você não conseguir eliminar ela 100%, né? Aí você, por exemplo, utilizar na produção de cenoura, né? Aí, às vezes, aquele micro-organismo pode ficar na cenoura e para alimentação humana. Pode acontecer, tá? Outra coisa, metais pesados, né? Por exemplo, chumbo, cobre, rádio, enfim. Esses materiais radioativos, né? Não é bacana utilizar, não. Por quê? As plantas, elas têm uma característica chamada biorremediação. O que é biorremediação? Elas conseguem absorver, mesmo que em pequenas quantidades, né, senhor Raimundo, para ela. Isso é residual no nosso corpo humano, né? Então, o que é o ideal de fazer? É sempre utilizar compostos como esterco, resto de alimentos, né? Folhas secas, porque é o mais seguro, tá? É o mais seguro. Por exemplo, tem em algumas pesquisas, até trabalho já, em estações de tratamento de esgoto para fazer compostagem, né? Que eles falam lodo de esgoto, né? Que é o residual, aquela parte, né? Olha, eu, assim, sendo franco, eu até desconheço, eu não sei a segurança disso, mas existe trabalhos para algumas culturas, né? Que você não vai consumir o produto propriamente dito, né? Por exemplo, a cana-de-açúcar tem alguns estudos mostrando para a utilização, né? Que é um residual urbano, né? E assim por diante, senhor Raimundo. O tempo da compostagem ela vai depender muito da relação carbono-nitrogênio, né? O que é isso? Quanto maior a relação carbono-nitrogênio, mais tempo vai demorar, né? A compostagem. Por quê? Isso é uma questão de quebra química, entendeu, senhor Raimundo? Mas, assim, em partes, assim, uma compostagem com uma camada boa de palha, era uma relação carbono-nitrogênio baixa, desde que você esteja irrigando ela com uma certa frequência para baixar a temperatura, os 3 meses você consegue fazer um composto muito bom, tá, senhor Hamilton? Sim, entendi. Muito obrigado, senhor. Obrigado, senhor Hamilton. Pessoal, mais alguma dúvida? Explicar memória hídrica. Tá a Vitória aqui. Sim, entendi. Vou dar uma pesquisada nas índices. Encontramos o site do mapa mesmo, né?
Nossa, você viu que eu fiz até entonação, Vitória? Isso, pesquisa no Google, sabe? Ienes Renazem, produção de sementes, tá? Você consegue achar. Hoje o Google você acha quase tudo, viu? E, professor, João. boa noite. Boa noite. Sobre o que o senhor tinha falado em relação à desidratação de frutos, né? O senhor citou Isso. que poderia ser o abacaxi, o mamão, a manga, o caqui, né? Isso. Para mim poder fazer essa desidratação, eu vou ter que saber a classificação de cada fruto, no caso, quem são frutos climatéricos, não climatéricos, nessa questão da fisiologia, ou não? Não, João, não precisa, porque aquela questão de climatérios e não climatérios é mais uma questão de pós-colheita, né? Para você saber quais frutos você colhendo, eles vão amadurecer após a colheita, né? Para você conseguir armazenar para processar e tudo mais, tá? Mas isso não influencia, não. O importante é você saber, né? Se aquele fruto, ou aquela verdura, legume, enfim, aquelas hortaliças, são cabíveis, desculpa, de sofrer desidratação para fazer seco, entendeu? Sim, porque no caso da uva, a uva é um fruto não climatérico, né? Ela não Isso. consegue completar o seu ciclo de amadurecimento fora da planta-mãe. Exato. Não pode sofrer alteração por algum micro-organismo, algum fungo? Alteração? Como assim, João? Porque para poder amadurecer, ele precisa completar o ciclo dele na planta, né? Na planta-mãe. Aí eu tirando ele antes do tempo, não pode sofrer algum processo de contaminação por fungo, bactéria, não? Não. Assim, João, uma coisa não depende da outra, tá? Sim. A contaminação por fungo ou bactérias, ela pode ocorrer em qualquer tipo de fruta, a qualquer momento, desde que você não tome os cuidados devidos, né? Mas isso não irá influenciar ele na maturação. A questão do climatério e não climatério é quando ela termina o ciclo, né? Bom, na planta, ela encheu de os compostos ali, né? Dos açúcares, enfim, tá pronto, né? Beleza, a uva é uma. Se você colher ela antes da hora, ela não vai ficar doce depois de colhida, entendeu? Ela vai ficar daquele sabor. É inalterado. Diferente do abacate, né? Que você colhe ele verde e ele consegue, né, terminar a maturação. Entendeu, João? Entendi. Obrigado aí. Nada. Daiane, você está me ouvindo? Você fez uma pergunta que eu quero saber mais detalhes dessa pergunta. Daiane? Daiane, eu vou esperar você entrar aqui para me entender essa pergunta sua. Professor, poderia me explicar um pouco sobre a memória hídrica das sementes? Eu preciso saber, né, qual parte você quer saber, tá? Daiane, você consegue falar comigo por áudio? Liga seu áudio, por favor. Qual que é a sua dúvida da questão da memória hídrica da semente? Você quer que eu fale um pouco sobre só isso? Bem, o que acontece com a Daiane e os outros alunos? A planta, a semente, desculpe, ela, para germinar, ela precisa desencadear uma série vamos dizer, de processos, né? Bem, primeiro, você tem a semente lá. Ela não tem nenhuma dormência química, nenhuma dormência física, mecânica, nada, tá ali. Né? Vamos pegar uma semente de feijão, né? Semente de feijão, tá lá. Tá os tegumentos, né? Guarda no embrião e tudo mais. Para que serve o tegumento? Né? Nada mais é do que, como dizer, um tecido de reserva dela, uma bateria, vamos usar essa analogia, uma bateria para ela, cheia de energia, para ela estiver preparada para germinar, condições favoráveis, ela vai germinar. Né? Bem,
Quando o grão está sendo enchido, né, de tecidos de fotoassimilados, né, para preencher os tecidos, formando os açúcares, ele está indo água, né? Então, o que que acontece? Chega um momento, Daiane, não sei se você vai concordar comigo, que ela tem que parar, né? Por quê? Se ela tiver muita água, né, depois da planta morta, vai acontecer o quê? Vai germinar a semente. Você concorda, Daiane? Então, o que a planta pensa? Peraí, eu tenho que diminuir minha quantidade de água aqui, né? Para paralisar essa germinação. Então, ela perde água, né? Seca. Então, por isso que a gente fala teor de umidade quando colhe, né? Tem que ter um teor de umidade bom, se a gente perde, né? Até por germinação mesmo a campo, né? Então, beleza. Então, tá. Aí, só que, como que ela fez isso, né? Ela... para que ela fez isso? Para ela se preparar para germinar. Então, quando ela começa, né? Ela está no solo, você semeou, ela caiu no chão e tal. Nessa casa, ela tem que ter água de novo para germinar, né? Então, para ela começar todo o processo fisiológico dela, né, para ativar enzimas e tudo mais, ela tem que ter essa capacidade, né? Então, por isso que chama memória hídrica. Nada mais é a capacidade dela reter água, né, para iniciar esses processos fisiológicos também, e quando ela para, né? Então, primeiro ela parou na planta, né, e depois ela inicia com a germinação, né? Então, por que isso acontece? Então, quando você tem água, né, você vai fazer o quê? Nas sementes, a gente tem uma camada lipídica, né? Lipídica não, proteica, desculpe, chamada camada de neurona, né? O que é a camada de neurona? Tá conseguindo acompanhar, Daiane? O que é a camada de neurona? A camada de neurona é uma cadeia proteica, vamos dizer, uma estrutura proteica. Então, quando você tem água, né, a planta tem água, quer dizer, ela vai começar o quê? Um processo de quebra dessas proteínas para formar aminoácidos que vão servir como enzimas, né, ativadores. Então, o que essas enzimas vão fazer? Através da hidrólise, né, você entendeu, né? Da hidrólise, a proteína quebrou, virou aminoácido, vai ter função de enzima, de ativação, ela vai ter a função de ativar. Essas enzimas vão fazer o que com o tegumento? Vai quebrar aquele açúcar, né? Que está, como eu dizer, um açúcar complexo, né? Um polissacarídeo e monossacarídeo, né? Então, quando você faz isso, você começa o quê? Fornecer energia, né, para o embrião, e ele começa o quê? A realizar trocas gasosas, ou seja, ele tem a respiração dele acelerada. O grão sempre está germinando, sempre, está sempre consumindo. Só que esse processo ele acontece em menor quantidade, né? Em menor intensidade. Mas quando você embebe ela em água, né, tem as condições perfeitas, esse processo é acelerado. Então, por isso, né, que quando a planta, por exemplo, pé de feijão emerge, tem aqueles dois tegumentinhos, né? Na verdade, até as raízes dele não se formar, aquela está sendo a fonte de energia para o seu desenvolvimento. Entendeu, Daiane? Então, por isso que é importante essa questão, né, da memória hídrica para a planta com a relação de germinação. Entendeu? O Anderson aqui perguntou, professor, em relação aos híbridos, poderia comentar sobre a perda de produtividade de geração F1 para F2? O Anderson, na verdade, assim, na verdade você perde um monte de características, né? Como eu vou dizer isso para você de uma forma mais singular, assim, para você entender? A F1, ela tem 100%, né, deixa eu ter um papel aqui, que eu vou fazer um esboço para você aqui, né? Só um minutinho, viu, Anderson? Que é bom que vocês vejam que eu já vou fazer aqui. A gente vai lá no meio agora do azul. Pessoal, vocês estão conseguindo ver o caderno aqui direitinho?
Hã? Sim. Beleza. O que que acontece? Ó, quando você tem um híbrido, né? Ó, você cruzou o azão com azim. Isso aqui é uma analogia simbólica, tá? Então, a geração F1, que é essa aqui, você vai ter 100% azim. Tá vendo? 100% azim. Só que o que acontece? Você autofecundou essa geração. Então, na F2, que é a próxima geração, né? Você pode ter a possibilidade de ter 50% de azim, 25% de azim e 25% de azão. Então, veja, pessoal, que você queria isso, só que você está tendo a possibilidade disso aqui, né? Então, o que acontece aqui? Você tem uma alta discrepância, né? Uma alta, como que eu vou dizer, variabilidade genética. Então, a perca, né, daquilo ali acontece nisso, porque só 50% está tendo vigor híbrido, né? Que é aquilo que a Thalma até explicou muito bem, tá? Então, por isso que não é interessante você ficar replantando híbridos na expectativa que você vai ter o sucesso, né, daquele acesso, né? Que cada vez mais que você cruzar, isso aqui vai diminuindo, tá, pessoal? Vai diminuindo gradativamente. Então, às vezes, pessoal, mas o azim, ele é uma planta resistente a glifosato. Beleza, mas ela não é produtiva. Às vezes o azão é uma planta resistente a espodófilos de perda. Estou pegando o exemplo do milho. Só que azim não é... só que ela é baixa produtiva. Só o azim que é 100%. Entenderam? Vocês conseguiram compreender bem? Então você tem uma perca, é nisso aí, Anderson. Tá? Conseguiram compreender bem mesmo? Ó, pode perguntar, viu? Aproveita. Pessoal, tá dando para entender bem mesmo, né? Mais alguma dúvida? Gente, tô achando professor, em relação a sistema, né, que o senhor já deu aula sobre plantio direto. No caso do plantio direto, eu posso usar variedades tanto híbridas como variedades transgênicas, ou não? Uhum. Não, pode sim, João. Isso não tem nada a ver, tá? Só que eu usando essas duas variedades, né, de híbrido e transgênico, a questão do uso de defensivo pode diminuir na área? Pode sim. Boa pergunta, João. O que acontece? Transgenia e hibridismo, ela não tem nada a ver com a outra, mas elas caminham juntas. Você pode ter um híbrido transgênico. E você pode ter um transgênico que não é híbrido, entendeu? Sim. Na verdade, são eventos diferentes, né? Mas o que acontece? O sistema de cultivo, ele não é influenciado por isso, né? Não. Mas o tipo de cultivar que você utiliza pode, sim, diminuir ou aumentar a utilização de agroquímicos, né? Agrotóxicos. Por quê? Por exemplo, se você usa uma soja RR, que é resistente ao Roundup Reed, né? Que é um glifosato ressecante. Se você utilizar essa soja, você vai aumentar a utilização de glifosato, né? Concorda, João? Sim. Mas, por exemplo, se você usa um milho BT, que é resistente a bacilos turginenses, você não vai aplicar um produto para controlar a espondófilo de perda. Então, você diminui a aplicação. Então, depende muito da cultivar se você vai aumentar ou não o sistema de cultivo, tá? Ok. Beleza? Ô, João, eu estou terminando de corrigir, até hoje à noite eu te mando, tá bom? Tá bom. Obrigado. Pessoal, vou ter que fazer chamada. João Ítalo acabou de perguntar. Wagner Souza. Quer fazer uma pergunta, Wagner? Débora Nadiara. Quer fazer alguma dúvida? Ana Paula está caladinha. Pergunta aí, gente. O Anderson fez uma pergunta. Outra dúvida é sobre as sementes peletizadas. Lá o senhor comentou que prolonga a sua vida. Porém, sempre ouvi falar que era para uniformizar as sementes, principalmente tarissas, jamim, para facilitar o plantio. Sim, Anderson, é sim. O que acontece? Ela tem essa função também, né, de você conseguir mecanizar, né, o plantio, só que ela tem estruturas que prolongam a vida da semente sim a campo, tá?
que acontece? Se você vai utilizar um tipo de cultivo irrigado, né, totalmente tecnificado, você não vai ter esse problema. Mas, às vezes, algumas sementes, né, que são pelletizadas, você planta, né, semeia a campo, só que não tem condições ideais de umidade de solo para germinar, né? Não tem chuvas ou água, enfim. Então, o que acontece? Se a semente não é pelletizada, o que vai acontecer? Ela vai sofrer ação de danos, né? Os micro-organismos vão agir, ela vai, como que a gente fala, azedou a semente, né? Ela ficou ardida, perdeu, né? Então, você tem baixa germinação. Mas, se você utiliza uma pelletizada, ela tem estrutura que protege ela, que ela consegue aguentar mais, né, tempo, até que se tenha condições favoráveis para ela germinar, tá? Só que, realmente, ela facilita muito na uniformidade e mecanização dos processos de plantio, tá, Anderson? Olha, bacana, né? Você trabalha na área? Gente, é tão estranho conversar sozinho, assim, espera, é estranho. Por isso que eu tô conversando com o computador. Professor, eu estou acompanhando um experimento. Ó, bacana, parabéns. E o que você está achando? Você acha que as aulas estão te ajudando em alguma coisa? Sim, estão sim. Aí tem a vantagem e as desvantagens, né, do plantio direto, falhada. Sim, você viu lá que hoje, lógico, tem muitas vantagens, mas se não souber fazer, souber lidar, conduzir, tem desvantagens, né, Ana? Isso, começando no plantio, por exemplo. Uhum. Sendo mecanizado, ele fica embuchando na plantadeira. Na linha de corte, né? Isso, tem que estar limpando. É um Aí feio. agora, como está nascendo a cultura, aí falhada fica resto da outra cultura, né? Aí está começando a brotar também a outra cultura. Aí essa é uma desvantagem. Nossa, é complicado, né? O difícil é para quem desce limpar, né? Que às vezes, nossa, isso é uma bagunça, né, Ana? Sim. Mas, assim, tem a vantagem, né? Vantagem que o solo como para a planta, né? Que mantém um pouco de umidade. Enfim. Tem muitas, né, Ana? Tem outras. No momento, eu só lembrei dessa. Não, mas você falou bem, olha, questão da microbiota do solo, aumento da CTC, retenção de umidade, protege o solo, né, da alta incidência de raios solares, controla a temperatura para a planta, né, aeração. Então, assim, tem muitas vantagens, só que, na verdade, as desvantagens que a gente encontra no plantio direto não está em si no sistema, mas a má prática, né, e a má condução do processo, né, você tem problema, né. Pessoal, a Tainá, a Cristina, na última aula você participou tanto. Faz uma pergunta aí, Tainá. Silvia. Domingo é difícil, professor. Domingo é. Pensa bem, mas é segunda é pior. Silvia, Talma, quer fazer mais um comentário, uma pergunta? Professor, o senhor poderia explicar novamente a diferença entre horticultura e olericultura? Posso sim. Silvia, assim, horticultura, ela engloba muito mais do que a olericultura. A olericultura, ela só engloba a parte de oleráceas, né, que são hortaliças, né. A horticultura, ela envolve desde produção de flores, frutos e hortaliças, tá? Então, ela é mais ampla do que a olericultura. A olericultura é mais focada em oleráceas, tá? Você está pensando em fazer uma pós nessa área? Ai, professor, não sei. Eu terminei o curso de agronomia há muitos anos e não exerci. Uai, Aí é porque eu tive filho, né, posterior à faculdade, e acabei ficando em casa para cuidar das crianças e da casa. E agora voltei a estudar com tudo, né? Aproveitando esse período de pandemia e todo mundo em casa e
Por incrível que pareça, eu tive até mais tempo, né, do que a rotina de casa e da rua, consegui me organizar para estudar e estou seguindo. Não, mas, ó, assim, volta a fazer uma pós aí, tá? Aproveita esse momento, né? Hoje tem muita oportunidade, se vai à distância, assim, sabe? O pessoal tinha muito preconceito antigamente, que a distância, você não aprende que nada, assim. Hoje, né? Na verdade, hoje a acho gente que vê que as coisas dá para integrar legal, né? Sim. E você relembrou muita coisa com esses cursos que você está fazendo? Nossa, foi nostalgia total. Estou gostando demais. Que bom, fico feliz. Assim. Suas aulas muito boas, professor. Parabéns. Obrigado, fico feliz, tá? Nós que agradecemos. O Anderson perguntou aqui, a diferença de pelletizada para incrustada. Incrustada, é esse termo mesmo que vocês usam, Anderson? Deixa eu ver, qual que é esse termo aqui? Ô, Anderson, essa questão da semente incrustada, extrusada. É extrusada ou incrustada, ô Anderson? Eu não entendi. Porque incrustadas são sementes que elas sofrem um pouco de escarificação, né? Na verdade, você está tirando um pouco da estrutura dela, né? E no caso das pelletizadas, você adicionou uma estrutura nela, né? Uma estrutura de proteção. Eu acho que a diferença é essa, só isso. Entendeu, Anderson? Mas você quer saber qual que é a vantagem em relação a outra semente normal, é isso? Não, bacana. Mas são tecnologias que agora está crescendo muito, né, Anderson? Essa parte de semente pelletizada, antigamente você via que era pouco, mas hoje está muito sendo adepta, né? A vários produtores, né? Antes, você é engenheiro agrônomo também? Oh, bacana. Você formou faz muito tempo? Foi recentemente. Você formou aonde, Anderson? Pessoal, enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Por favor. Está quase acabando. Vou deixar vocês ver o Fantástico. Espera aí. Oh, bacana. Bacana. E você está aprendendo muito com as aulas? Relembrando muita coisa também, né, Anderson? Por mais as pessoas falando que relembra muita coisa. Gente, até para mim relembra muita coisa. Eu sou fitopatologista, então eu mexo com nematóide e às vezes para entrar em alguns assuntos eu tenho que dar uma lida boa, viu? Os primeiros períodos, né? Bacana. Ó, você mais a Tainá estudou junto, bacana. Vocês são ex-coleguinhas de turma. Semente é uma ciência, né? Mas eu falei alguma merda, você me corrigiu, cara. Você está rindo de mim. Nossa, o professor falou muito tanta porcaria. Pode falar, viu? Pessoal, eu acho que vocês já estão sem dúvidas, né? Então, vamos encerrar, então. A pergunta é sobre a pós do IF. Tem que surgir pergunta. Wagner, a pergunta é sobre a pós do IF. Pode perguntar, Wagner. Professor, quais os problemas da semente pelletizada mesmo? Eu escuto muito falar de baixa emergência.
Vitória, então, eu não vejo problema assim, não, viu? Pelo contrário, eu acho muita vantagem, sabe? A única desvantagem é que o custo dela é maior, viu? Bem maior. Eu sou de Moinhos, Goiás, né? E lá tem uns maiores produtores de muda de tomate do país, sabe? Mudas Brambila. Então, eu tive a oportunidade de conhecer essas instalações e é tudo semente pelletizada, porque facilita muito você colocar nas bandejinhas, com os implementos lá, né? Tudo automatizado, né? Então, é muito bacana, viu? Essa questão de baixa emergência, às vezes, tem a ver com a qualidade da semente, né? Da empresa, né? Quem já comprou essa semente saquinho, sabe, Vitória? Aqui lá, gente, a semente lá tem baixa eliminação mesmo, né? Se eles conseguissem pelo menos 10% de comprovar que aquele nasce daquele tanto lá, que eles põem lá, é uma maravilha, tá? Mas não tem dificuldade, problemas não, viu? Como procede? É AD ou presencial? Então, depende qual pós você quer no IF Goiano, tá? Tem pós EAD e tem pós presencial, tá? Mas os mestrados e doutorados são todos presenciais, tá? Mas especialização, acho que tem alguns que são EAD sim, tá? De nada. Pessoal, então, sem mais dúvida, tá tudo certo? Por hora, sim, professor. Eu não Tá, consegui dar uma olhada muito bem no conteúdo para me expressar melhor, mas gostei muito dos comentários dos colegas e do professor também, que é formado em fitopatologia, uma área muito bacana. Eu sou estudante ainda de agronomia, tá parado por conta da pandemia, mas estou gostando muito do conteúdo, revendo e incrementando aquilo também que eu já tinha visto anteriormente. E obrigada, viu? Por hora, só isso mesmo. Bacana. Não, assim, tal, a gente sempre é um eterno aprendiz, né? Como, acho que você não participou da última live, né? Mas ninguém é um dono da verdade, ninguém sabe tudo, a gente sempre está aprendendo. Às vezes eu sento para reuniões de trabalho com colegas meus da área, eu vejo eles falando umas coisas que, gente, eu sou tão burro, gente do céu, eu nunca sabia disso aí. E essa é a vida, né? Mas o importante é sempre aprender, tá? Exatamente. Pessoal, eu quero agradecer vocês pela presença, participação, tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim no meu WhatsApp, tá? Não precisa ter vergonha, tá? Pode, qualquer coisa que vocês quiserem que eu ajude vocês, alguma maioria é estudante, né? Não tenha vergonha, que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar, tá? É mesmo, viu, gente? Agradecer a professora Nádia por ter permitido essa aula, né, ela que gerou o link para nós, está comunicando com a gente. Obrigado, professora Nádia, tá? Um bom domingo para vocês, um bom descanso, né? E abraço, fique com Deus todo mundo, tá? Beijão. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Obrigada, valeu. Boa noite. Tchau. Para despedir, vocês apareceu, né, gente? Até mais. Todo mundo aqui. Tchau, Ana. Tchau. Ué?